colegas. A aula de hoje é uma continuação da aula anterior, Diagnóstico Diferencial em Fisioterapia, Visão Geral de Sinais e Sintomas Pulmonares, parte 4. Vamos falar sobre bronquiectasia e enfisema. A definição de bronquiectasia é basicamente anatômica e refere-se à dilatação e distorção irreversível dos brônquios em decorrência da destruição dos componentes elástico e pulmonar e muscular de sua parede. A fisiopatogenia da bronquiectasia necessita da presença de dois elementos, de uma agressão infecciosa e da deficiência na depuração das secreções brônquicas. Quando existe, então, o aumento da virulência do agente agressor, e isso vai piorar as condições de defesas locais e sistêmicas, vai ocorrer a maior possibilidade de desenvolvimento de bronquiectasias. Esse mecanismo, associado à resposta imune do próprio hospedeiro, promove, então, a perpetuação do processo inflamatório local, com posterior destruição da parede brônquica. Então, a bronquiectasia é uma doença pulmonar crônica e progressiva que ocorre após infecções. É causada também por repetidas lesões nas paredes dos brônquios. Temos aqui uma ilustração, então, da bronquiectasia, onde observa-se a dilatação anormal e irreversível dos brônquios, a alteração do epitélio ciliado, e isso também é resultado de diferentes doenças. A característica da bronquiectasia nós percebemos pela dilatação anormal e permanente dos brônquios e destruição das paredes dos brônquios. Essas duas características resultam na redução do movimento da parede dos brônquios, impedindo que a secreção seja removida eficazmente dos pulmões, tornando a pessoa disposta a frequentes infecções respiratórias. Quando a bronquiectasia está no estágio avançado, pode causar pneumonia, cor pulmonar e falência do ventrículo direito. Quando a pessoa é portadora de bronquiectasia, ela deve evitar qualquer tipo de agente irritativo dos pulmões, especialmente a fumaça de cigarro. Esses agentes precisam ser evitados. Quais são os sinais e sintomas da bronquiectasia? Variam muito dependendo da extensão da doença e da presença da infecção complicadora. Mas geralmente o paciente vai apresentar uma tosse úmida, crônica, com secreções mal cheirosas e bastante copiosas. Essas secreções são mais copiosas, são mais abundantes e são piores no período da manhã. O paciente pode apresentar também hemoptise, dispneia, sinusite, perda de peso, anemia, mal-estar, febre recorrente, calafrios e também fadiga. Sobre o enfisema. O enfisema é o alargamento anormal permanente dos espaços aéreos distais ao bronquíolo terminal, acompanhado de destruição de suas paredes sem fibrose óssea. Esse alargamento, essa condição, vai resultar em alterações decorrentes da inflamação pulmonar. Essa inflamação pulmonar ela é determinada principalmente pela inalação prolongada de substâncias nocivas, atuando em conjunto com outros fatores. E todo esse mecanismo vai causar a destruição da parede alveolar. Ou seja, o enfisema é a destruição da parede alveolar e, consequentemente, perda dos pontos de fixação das vias aéreas terminais aos alvéolos, com colapso expiratório das mesmas. Também ocorre limitação ao fluxo aéreo e hiperinsuflação pulmonar. A destruição da parede alveolar também reduz a força de recolhimento elástico pela saída de ar dos pulmões. Então, a característica do enfisema é a perda da parede alveolar, como é observado aqui nesta ilustração. O enfisema é considerado hoje como uma das anormalidades anatomopatológicas associadas à doença pulmonar obstrutiva crônica, ou seja, DPOC. E ele pode ser desenvolvido após uma pessoa com longa história de bronquite crônica. Um paciente com bronquite crônica é uma pessoa que tem as paredes alveolares destruídas, com resultante hiperdistensão permanente dos espaços alveolares e, consequentemente, perda de tensão elástica no tecido pulmonar.
Essa obstrução das vias aéreas no paciente com enfisema ocorre por paredes alveolares destruídas, por hiperdistensão permanente dos espaços alveolares e perda de tensão elástica do tecido pulmonar. Então, essas três condições resultam na obstrução das vias aéreas. Nós sabemos que o paciente com enfisema pulmonar tem uma expiração difícil. Então, a difícil expiração do enfisema deve-se à destruição dos septos alveolares, ao colapso parcial das vias aéreas e à perda da retração elástica. Como é que acontece isso? Existe o colapso dos alvéolos e septos, e daí vai ocorrer a formação de bolsas de ar, ou bolhas, entre os espaços alveolares e dentro do parênquima pulmonar. Essas formações de bolsas vai resultar em aumento de espaços mortos na ventilação, ou então áreas que não participam, quer dizer, espaço morto são áreas que não participam da troca de gás ou de sangue. Essa presença de espaços mortos na ventilação ou de áreas que não participam da troca de gás ou de sangue, né, vai resultar na dificuldade da expiração. O esforço para respirar aumenta, porque existe a diminuição do tecido pulmonar funcional restrita à troca de oxigênio e CO2. Então, o enfisema, ele também causa a destruição dos capilares pulmonares, reduzindo ainda mais a perfusão e a oxigenação e a ventilação. Existem três tipos de enfisema: o centrolobular, o panlobular e o paraseptal ou panacinar. Resumidamente, o centrolobular ele é o tipo mais comum, destrói os bronquíolos geralmente nas regiões superiores do pulmão. A inflamação desenvolve-se nos bronquíolos, mas geralmente o saco alveolar permanece intacto. O panlobular destrói as paredes alveolares mais distais, envolvendo comumente a base pulmonar. E o paraseptal ou panacinar, ele destrói os alvéolos dos lobos inferiores do pulmão, resultando em bolhas isoladas ao longo da periferia. Esse tipo, o paraseptal ou panacinar, é possivelmente a causa mais comum do pneumotórax espontâneo. Quais são os sinais e sintomas do enfisema? É o paciente que apresenta dispneia, magreza, taquipneia com expiração prolongada, uso de músculos acessórios para a respiração, alteração do tamanho e forma do tórax, ou seja, um paciente que apresenta tórax em barril. Também apresenta complicações cardíacas, especialmente o aumento e a dilatação do ventrículo direito, ou seja, corpo pulmonar. Então, esta é a fonte consultada para a realização da aula, Diagnóstico Diferencial em Fisioterapia. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.